Fala pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do podcast TCC em Prática e o tema de hoje é transtorno por uso de substâncias. Nós somos estudantes de psicologia do 7º semestre. Eu sou a Caroline. Eu sou a Bárbara. Eu sou a Raíssa. Eu sou a Letícia. E eu sou a Naislane. E vamos ter uma conversa, né, sobre o que é o transtorno do uso de substâncias, como é que se dá a relação dele com algumas áreas do cérebro e como a TCC ela enxerga e trata esse transtorno. Para iniciarmos, vamos entender a definição do transtorno por uso de substâncias, ou TUS. Ela é uma condição, né, que ela é caracterizada pelo uso recorrente e abusivo e compulsivo de substâncias psicoativas, tais como álcool, medicamento ou drogas ilícitas. Esse uso ele persiste, ainda que traga algum tipo de prejuízo funcional na vida do indivíduo, né? E ele afeta diretamente o comportamento, o julgamento, tem uma questão ali do funcionamento diário do indivíduo e pode até levar a sérios prejuízos na vida profissional, social e acadêmica. É importante também fazer essa relação entre o transtorno por uso de substâncias e a saúde mental, né? Porque percebe-se, baseado em estudos, que o abuso de substâncias ele está frequentemente relacionado com transtornos como depressão, ansiedade, transtorno de personalidade e até comportamento suicida, né? Além disso, essas pessoas com que têm problemas de saúde, elas têm uma maior vulnerabilidade ao desenvolvimento desse transtorno. Então, entender como ele se dá, entender quais são as características é essencial para promover uma saúde mental mais equilibrada, reduzir ali a questão dos estigmas e oferecer um apoio adequado para as pessoas que vivem nessa situação, né, Naislane? Exatamente. De acordo com o DSM, para classificar um transtorno, né, ele tem 11 critérios e em 4 categorias, certo? Eu vou citar só por cima aqui quais são esses critérios, né? Quando o tempo da pessoa é gasto voltado a isso, né? Um tempo exacerbado, voltado ao uso da substância, tanto para adquirir quanto para o consumo. Quando afeta, né, as áreas sociais da pessoa também, né? Quando afeta seus relacionamentos e ainda assim a pessoa continua fazendo esse uso porque não consegue parar. E até mesmo botando em risco a própria saúde, né? Quando tem alguma doença cardíaca ou renal, mesmo assim a pessoa continua fazendo esse uso contínuo, né? E o que é que acontece no cérebro quando a pessoa faz o uso de substância? O cérebro, ele libera a dopamina, né? A dopamina, ela é responsável pelo prazer, né? Que a gente sente, aquele prazer momentâneo. E o cérebro, ele fica viciado, digamos assim, a ficar liberando essa dopamina. Então, a pessoa vai fazendo esse uso constante e cada vez mais, né? Aumentando a dose, porque vai tendo uma tolerância àquela substância e o seu cérebro vai ficando acostumado, pedindo mais e mais para ter aquela liberação da dopamina. Exatamente, gente. E quando a gente fala sobre isso, né, do uso de substâncias, né, de álcool e outras drogas, dos comportamentos aditivos, ainda tem muito aquela questão do preconceito, né, que as pessoas têm em relação a isso. E aí que a gente entra, né, para tentar desmistificar essa questão, né, porque muitas pessoas têm aquele pensamento de que, é fraqueza, a pessoa simplesmente não deixa porque ela não quer, entre aspas. Só que a gente sabe que existe todo um contexto por trás disso, né, tem questão genética, tem questão ambiental, tem questão histórica, tem toda uma questão, tem todo um contexto em cada indivíduo, né? Como a Naislane falou, a questão cerebral também, né? E aí a gente fala também sobre o uso repetido, né, dessas substâncias, que não é tão comum, não é tão simples assim deixar de usar, né? Tem todo um processo, né? Tem que ter um acompanhamento, como a Naislane falou. E aí que entra também a questão das intervenções, né, estruturadas, né? Como a TCC mesmo, ela tem essa questão das técnicas, né? E como é que a TCC age, né? A TCC, ela vai ajudar ali na identificação, né, daqueles pensamentos automáticos. A TCC, a partir desses pensamentos automáticos, vai descobrir, né,
a crença principal ali da pessoa que leva aquele comportamento, né? Muitas vezes o pensamento automático é aquele de não consigo enfrentar os meus problemas sem beber ou sem usar certa substância. Então, a partir daí, a TCC vai identificando os pensamentos automáticos e vai ajudando a pessoa a criar mecanismos para enfrentar, né, as situações. Trazendo um exemplo, né, que a gente pode... assim, quem assistiu até um documentário da Amy Winehouse, essa cantora muito famosa, que eu sou muito fã dela, né, a gente pôde ver que ela teve um fim trágico devido ao abuso ali que ela teve de algumas substâncias, né. Falando um pouquinho ali sobre a vida dela, ela foi uma artista extremamente talentosa, enfrentava pressões constantes da mídia. A gente vê também que a rede social em dia ela tem um grande peso ali que traz para acabar, quem tem essa situação, essa condição, acabar mesmo caindo ali nessa dificuldade, tendo mais dificuldade ainda para se livrar, né? Porque é como se fosse uma prisão. Ela teve também relacionamentos abusivos, como a Raíssa e vocês falaram. A realidade da pessoa também, ela tem uma grande influência sobre esses acontecimentos. E ela também teve muita carga emocional, ansiedade com relação à carreira dela, enfim. Eu vou falar aqui algumas aplicações do TCC que já foram faladas aqui algumas, mas para a gente poder encaixar dentro dessa experiência aí que a gente pôde acompanhar. A identificação de pensamentos disfuncionais, que foi algo que foi falado aqui, essa questão do porquê eu estou fazendo isso, né? Não sou boa o suficiente. Dentro do caso dela, eu preciso algo para me acalmar antes de entrar para um show, ou preciso me soltar mais no show, ou eu preciso sair dessa realidade, eu quero esquecer essa situação. Também é um dos pensamentos funcionais. Trazendo também a questão do trabalho da reestruturação cognitiva, algumas questões de questionar esses pensamentos, né? A Letícia também tem um pouco sobre isso. Aproveitando o gancho já da nossa colega Bárbara, uma das técnicas mais conhecidas e aplicadas da TCC são as anotações desses pensamentos disfuncionais. Por exemplo, quando você percebe ali, ou o usuário percebe ali no momento que ele sente a vontade de fazer uso da substância, ele anotar num diário, num caderno, até mesmo no bloco de notas do celular, por exemplo. Esses pensamentos são verdadeiros? Como eu posso conduzir essa situação? O que eu posso fazer diante disso? Desenvolver também hobbies ou legal, planejar uma rotina, né? Na verdade, ao acordar. São pequenos hábitos que, colocados em prática, fazem toda a diferença durante o dia ali da pessoa, né? Por exemplo, esquematizar uma rotina de manhã cedo, pequenos detalhes mesmo, gente. Como vou escovar os dentes, vou estudar, vou à academia, depois eu vou trabalhar. Então, é muito importante que o indivíduo, ele crie para ele uma rotina e não só tenha também ali uma rede de apoio, né? Exatamente, é muito importante também essa questão do apoio, né, do convívio da pessoa, quem está lá ajudando aquela pessoa naquele momento. Nós quisemos trazer de forma prática para vocês, né, a conceituação do transtorno, né, o que ele que não se trata apenas de comportamento, né, se trata de sentimentos, a história de vida do indivíduo, como a Raíssa falou, né, e é algo que precisa ser olhado com empatia, ciência e acolhimento. E eu gostaria também de deixar uma mensagem, né, que a mudança é feita de pequenos passos consistentes, cada dia é uma nova chance de colocar em prática aquilo que você está aprendendo. E a TCC não é mágica, é treino, prática e autocompaixão. Isso aí, Letícia, arrasou, viu? Exatamente. E a psicologia, ela tá aqui para ser uma grande aliada para você que enfrenta, né, essa condição nesse processo de transformação. Então, se você gostou desse episódio, curte. Se você achou útil para alguém do seu convívio, compartilha. E nós nos vemos na próxima, né, meninas? Tchau! Tchau!